A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Uma ótima segunda-feira, uma semana de paz. Eu desejo para você e todos os seus familiares. Glória a Deus por tudo que nosso Deus tem feito. Um forte abraço, meus amados. A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículo de número 3, que nos diz assim: Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra, meus amados, que tem coisas que acontecem na nossa vida. Não é por conta que eu ou você pecamos, ou por conta que nossos pais pecaram, mas tem coisas que acontecem na nossa vida, para que se manifeste a glória do nosso Deus. Graças a Deus. O nosso Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas e tem o domínio em suas mãos. Glórias. A palavra de Deus nos fala acerca desse cego de nascença. Ali Jesus vinha com os discípulos e eles, ao ver esse cego, questionaram Jesus quem tinha pecado. E aí Jesus esclarece, assim como no versículo que eu acabara de ler, dizendo que nenhum tinha pecado, nem o Pai, nem ele, mas que era para que se manifestasse a glória do Senhor. E o Senhor Jesus prossegue dizendo, além no versículo 4, aqui no versículo 4, que convém que ele fizesse as obras do Senhor, né, as obras de Deus, enquanto era dia, porque vem a noite, onde ninguém pode trabalhar. Então, que eu, você, que nós possamos também estar nessa dispensação, fazendo a obra do Senhor em todo momento da nossa vida, enquanto nós podemos, meus amados, porque tem momento que nós vamos querer e às vezes não vamos poder, né? A gente já viu aí um tempo em que a gente queria sair para fazer a obra do Senhor com aquela pandemia e às vezes a gente estava limitado, sem poder estar em determinados lugares. Então, que nós possamos estar nessa dispensação disposto a fazer a obra do Senhor sempre que nós tivermos a oportunidade. Jesus aqui unta ali, né, unta um barro ali, né, e coloca no olho do homem, né, ele unta ali, cospe no barro, né, cospe na terra e faz ali um barro, né, e ali unta os olhos daquele homem que era cego de nascença, e aquele homem vê, né, glória a Deus. Tem coisas que você acha que está na sua vida que não vai sair, que é coisa que já vem de geração, é assim, e não vai mudar, mas o Senhor nosso Deus é o Deus que quebra protocolos. Quando o Senhor chega, não tem maldição hereditária que fique na sua vida, não. Mas tudo tem que sair, tudo tem que cair por terra. Coisas que muitas vezes a gente acha que vamos carregar para sempre. Mas quando estamos em Jesus, o Senhor Jesus, Ele muda. Ele transforma, Ele cura, Ele liberta e Ele faz o que nós não podemos fazer. Aquele homem certamente imaginava que ficaria sempre cego, mas o Senhor chegou e abriu os seus olhos, né? Que nós também possamos abrir os nossos olhos espirituais para vermos a verdade do Evangelho e cada dia mais nós possamos melhorar na presença do Senhor nosso Deus. Esta palavra não é só para vocês, né? É para mim, é para todos, porque o Senhor nosso Deus é um Deus tremendo. Sempre que eu estou pregando a palavra do Senhor, sei que não é só para aqueles que estão ouvindo, mas principalmente também, primeiro, para mim, porque eu recebo primeiro, depois para passar para vocês que estão do outro lado, glória a Deus. E tem coisas que a gente recebe de Deus na hora da mensagem, e assim nós também vamos recebendo e passando para a glória do Senhor nosso Deus. Ali, as pessoas que antes conheciam aquele cego, não o conheciam. Não o conheceram, né? Perdão. E ali, aquele cego dizia, sou eu mesmo. Um dizia, parece que é ele, outro dizia que era ele mesmo, mas aquele cego, ele disse, né? Aquele que antes era cego e agora enxergaram, dizia, sou eu mesmo. Levaram ele até o fariseu. E ali, porque não poderia ser curado uma pessoa no dia de sábado. E Jesus tinha curado aquele homem no dia de sábado. Então o fariseu perguntara quem fizera isso. E aquele cego dissera, um homem chamado Jesus. E os fariseus não acreditaram que aquele homem era cego de nascença. Ainda mandaram chamar os seus pais. E os pais daquele homem, mais uma vez, disse que ele era cego de nascença. Agora, como aquilo tinha acontecido, ele não sabia. E os fariseus ali, mais uma vez, perguntar a eles, porque o pai dele ali, né, disse para os fariseus, para os doutores da lei naquele dia, pergunte a ele a de idade, então ele já pode contar.
E ele conta mais uma vez que um homem chamado Jesus fez lodo, colocou no seu olho e ele vira, né? Glória a Deus por isso. Meu amado, nós vemos aqui a importância de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Mesmo que muitos queiram dizer que não foi, que é assim, que é assado, você sabe que foi o Senhor que fez o milagre. Testifique de Jesus e você vai ver cada dia mais a glória do Senhor resplandecer sobre você. Porque aquele homem, em meio a tantas perguntas, em meio a tantos questionamentos, mas ele mantinha-se firme, dizendo, não, eu não sei quem fora, mas não sei como fora, mas um homem chamado Jesus, ele fez tudo, colocou nos meus olhos e agora vejo. E assim, aquele homem manifestou, né, a glória de Deus. As pessoas que viram, ali viram um milagre, algo que jamais tinham visto, porque aqui na palavra fala que nunca homem algum, né, eles falando aqui na palavra, tinha feito um milagre daquele, se não fosse de Deus, né? Então, os fariseus achavam que Jesus não era de Deus, mas aquele homem testificava, glória a Deus. E depois que ele encontra com Jesus, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus ali fala para ele acerca da salvação, porque fala acerca do Filho de Deus. E aquele homem diz para ele, quem é ele para que eu creia? E Jesus diz, este que fala contigo. E aquele homem logo crê no Senhor e assim adora o Senhor. Glória a Deus. Aquele homem, por ter permanecido, falando a verdade, falando acerca de Jesus. O Senhor Jesus se revelou a ele e ele encontrou a salvação. Então, glória a Deus, nós que já estamos na presença do Senhor, que possamos cada dia mais testificar do Senhor. E o Senhor continuará nos abençoando grandemente. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas sabem que o Senhor tem feito maravilhas na sua vida, testifique desse Deus e aceite-o como único e suficiente Salvador. Porque o maior milagre, meu amado e minha amada, é o milagre da salvação. E é esse que o Senhor tem para você e tem para a sua casa. O nosso Deus é um Deus poderoso e que em todo o tempo está conosco. Amém? Um forte abraço. Que todos tenham, assim, uma ótima semana. Em nome de Cristo Jesus.